da mesma nossa aqui em Curitiba, matéria da Gazeta do Povo. Se nossos pais ou avós se sustentavam com uma única renda, por que agora pai e mãe trabalham? Bom, esta matéria é uma tradução lá do site americano City Journal, e ela nos fala sobre uma discussão que lá nos Estados Unidos já está bastante acalorada, e a pergunta é mais ou menos o seguinte: parece que os nossos antepassados, nossos pais e avós, aquela geração mais antiga, dos boomers para trás, parece que eles eram mais prósperos. Naquele tempo, bastava o homem sair de casa para trabalhar, e com o ganho que ele obtinha, ele sustentava uma família numerosa, a mãe ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. E hoje, o pai e a mãe trabalham fora e parece que estão aí penando para atingir um nível de prosperidade que lá na época dos antigos era mais comum. O que está acontecendo? Bom, o artigo ele é uma tentativa de dar resposta a esta pergunta, e para isso eles vão citar aqui a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia deste ano, a Claudia Goldin. A Claudia Goldin estudou muito a presença feminina na economia, e ela tem uma teoria de que a força da mulher na economia teve um desempenho que no gráfico parece um U, ou seja, tivemos dois momentos de pico e um momento de baixa. O que aconteceu, segundo a doutora Claudia Goldin? Lá no tempo dos nossos avós, naquele tempo em que a economia era agrária, a maioria das pessoas vivia no campo, a mulher tinha uma participação intensa na economia. Por quê? Porque era uma economia rural, a família tinha ali um empreendimento familiar no campo, todo mundo trabalhava, o homem ficava com o trabalho mais pesado ali de arar a terra, cortar uma árvore, e a mulher também participava ali, ordenhando a vaca, alimentando os animais, cuidando da horta doméstica, além de cuidar dos filhos e da casa. Então, naquele tempo, a mulher tinha protagonismo econômico. Depois, a sociedade passou a ser mais urbana e as pessoas saíram do campo, vieram para a cidade, e diz a doutora Goldin que neste momento a participação da mulher na economia caiu, ou seja, saiu de um momento de participação alta, caiu para um momento de baixa, em que na vida urbana era o homem que saía de casa para o trabalho. Tipicamente era um trabalho mais industrial, e sabemos que na indústria daquela época o trabalho era pesado, penoso, insalubre, perigoso, ou enfim, era um trabalho que era mais restrito ao homem. A mulher ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. Mas depois a economia continuou evoluindo, e daí a mulher começou novamente a ter protagonismo no mercado de trabalho, entrar como agente econômico, porque a economia deixou de ser agrária e industrial e passou a ser focada principalmente em serviços. E a área de serviços é uma área que a mulher consegue competir ali com o homem em pé de igualdade, sem problema. Então as mulheres voltaram ao mercado de trabalho. Então tivemos na economia agrária mulheres participando bastante da economia. Na fase mais industrial e urbana, mulheres com menos participação, e agora na fase da economia de serviços, mulheres novamente participando ativamente do mercado de trabalho. Acredito que essa teoria tem muito a ver com a realidade lá do hemisfério norte, da economia americana, porque lá eles têm uma classe média alta, numerosa, né? Uma classe média muito numerosa. Então, naquela condição aí de classe média para cima, realmente havia a possibilidade no passado das mulheres ficarem em casa e a renda do marido ser suficiente para o sustento da família. Não creio que seja uma coisa que se funcionaria essa teoria aqui no Brasil, porque eu me lembro de memória que lá nos tempos de antigamente as mulheres de baixa renda, das camadas
mais inferiores de renda na sociedade, elas já trabalhavam ali na condição de faxineira, de lavadeira, de arrumadeira, de balconista, de telefonista, enfim. A mulher de baixa renda sempre esteve aí inserida no mercado de trabalho. Quem passou neste período ali de ficar em casa, cuidando da casa dos filhos, era a mulher de classe média para cima. Bom, e a pergunta, por que no tempo dos nossos avós, ali dos boomers, o homem saía para trabalhar, mulher em casa, família numerosa, dava conta do recado, e hoje os dois saem para trabalhar, homem e mulher, e parece que não estão atingindo aquele nível de prosperidade que os mais antigos obtiveram. Bom, a própria doutora Goldin, ela tem uma teoria a respeito disso. Diz ela que quando o homem e a mulher trabalham, obviamente eles trazem mais dinheiro para dentro de casa, ou seja, ao longo das décadas as famílias estão com mais renda, está entrando mais dinheiro na família. Mas as expectativas mudaram muito daquela época para hoje. Hoje as expectativas são bem mais altas, as pessoas querem fazer coisas que custam mais caro, por exemplo, dar uma educação primorosa para o filho, que vai ter que ir até uma faculdade de primeiro, as expectativas são altas em termos de uma sociedade mais tecnológica, com uso mais de equipamentos, enfim. A vida ficou mais cara porque as pessoas estão mais exigentes. E diz a doutora Goldin que não vai mudar. Se houver uma oportunidade da mulher ganhar mais dinheiro, ela vai se inserir no mercado de trabalho e realmente tanto o homem como a mulher, a tendência é que trabalhem cada vez mais horas até chegar num limite ali que está todo o tempo ocupado com atividade econômica. E a pergunta que fica nessa hora como é que fica a vida familiar, a dimensão familiar da vida? Porque nós temos duas dimensões, pelo menos em nossa vida, né? A profissional e a familiar. E elas têm que correr juntas em harmonia. Bom, a atividade familiar consome tempo dos dois, do homem e da mulher, porque tem que dar manutenção na casa, tem que buscar o filho na escola, tem que lavar a roupa, tem que cuidar da casa, enfim. A atividade doméstica ela toma tempo dos dois, do homem e da mulher. Felizmente, nos dias de hoje, graças à tecnologia, as atividades não tomam tanto tempo porque existem os equipamentos, existe a máquina de lavar, existe a máquina de lavar louça, enfim, existem os utensílios que nos reduzem o tempo que nós precisamos gastar com isso. Além disso, tem os alimentos industrializados, né? Eu lembro que as minhas tias faziam extrato de tomate em casa, faziam macarrão em casa, e hoje a gente compra tudo isso aí na prateleira do supermercado. Particularmente, eu ainda tenho uma dúvida em relação a essas análises que estão sendo feitas aí sobre esta disparidade de padrão de vida entre as gerações mais velhas e as mais novas. Aparentemente, nós estamos pela primeira vez na história tendo uma involução, uma redução de qualidade de vida em relação às gerações anteriores. Isto é um caso que deve ser estudado, mas tem a ver, sim, com as mudanças do mercado de trabalho. Entendo eu que a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, principalmente na área de serviços, inflacionou esse mercado, deixando ele mais barato e mais manso. Então, não é só uma questão de dizer que agora os dois estão trabalhando, estão ganhando mais, mas as expectativas estão mais altas, querem um padrão de vida mais elevado do que os nossos antepassados tinham. Bom, não é. Sim, os padrões estão mais elevados, mas os salários estão mais baixos. Sim, a inundação de pessoas no mercado de trabalho realmente está deixando o mercado mais barato e com o mesmo esforço não se ganha tanto quanto se ganhava no passado. Muitas coisas mudaram. E também tem aquela questão que o passado era um momento de grandes oportunidades,
As portas estavam abertas para os empreendedores, a sociedade estava em crescimento e hoje nós estamos numa sociedade que está ali num ponto de inflexão, ela está mudando a tendência, nós estamos deixando de ser uma sociedade que cresce populacionalmente e em termos de tecnologia para uma sociedade que está indo para um retrocesso populacional, para um declínio e também em função disto vai haver aí uma retração na atividade econômica, os tempos podem ficar realmente mais difíceis para as novas gerações. Obrigado por assistir. Não esqueçam que você pode ignorar o óbvio, mas o óbvio não ignora você. Até mais. Fui.